alunos. Bom dia, meus alunos. Estamos hoje dando início à nossa aula de História. E a nossa aula de História hoje começa com uma retomada do que a gente já viu anteriormente, tá? E se a gente for analisar o que a gente viu anteriormente, a gente tinha discutido a respeito daquelas civilizações que deixaram de ser nômades. O que é o nômade? É aquele um que vive de lugar em lugar e passou a ser sedentário. E eles passaram a ser sedentários à medida que eles começaram a se agrupar em torno dos rios, tá? Então, hoje, a nossa aula, ela vai girar em torno dessas primeiras civilizações aí, tá bom? Dessas primeiras civilizações. E nós vamos passar um filminho, passar um slide, passar várias formas de apresentação aqui, para que a gente consiga minimamente fazer você entender, né? Fazer todo mundo entender o que deve ser entendido nesse momento aqui, tá? Ó, eu tenho aqui uma coisa que eu queria falar com vocês, ó. Tá nessa janela aqui, e é justamente isso daqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Qual que é o objetivo hoje? Reconhecer a importância da tradição oral, da fala, da comunicação, da cultura material. Como que se faz as coisas, como se constrói as coisas, né? O que fica escrita, né, para transmissão da memória, transmissão da experiência, né, do conhecimento de diversas sociedades antigas, colocando a África, a Ásia e as Américas. A gente está na África e na Ásia. A Ásia a gente viu a Mesopotâmia, e agora na África a gente vai ver o Egito. Bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é Mesopotâmia e Egito, né? O que elas têm em comum, né? O que essas duas civilizações têm em comum que a gente pode falar assim, ó, isso é igual aqui no Egito e também foi igual lá na Mesopotâmia. O que é? São civilizações hidráulicas. O que é civilização hidráulica? São aquelas civilizações que surgiram a partir da fixação nas margens dos rios, né? E tem aquela coisa assim de viver nas margens dos rios. Por que eles viviam, né? E a gente viu isso lá na aula anterior, que era o quê? O rio, em determinadas épocas do ano, ele subia e inundava as margens. Inundava as margens e a margem ficava fértil. Por que a margem ficava fértil? Porque no fundo do rio tem o lodo, tem aquelas árvores que caem, tem um monte de coisa que vai para o fundo do rio, e depois, quando dá cheia, ela se levanta e vai para a margem, e fertiliza as margens, né? E daí fica, ó, uma beleza para plantar. Então, ali, essas civilizações, eles plantavam ali. Então, tinha bastante agricultura nessa época. E a agricultura nessa época, falar a verdade para você, gente, ó, era o que havia. Por quê? Por que isso? Porque lá naquela época, quem tinha mais comida, ele tinha possibilidade de ter um exército maior. Porque para você ter um exército maior, você precisaria, digamos assim, alimentar esse exército, né? Então, esse período foi chamado de Revolução Agrícola, tá? E essa Revolução Agrícola é que fez eles se transformarem, assim, em países, né, em civilizações muito fortes e dominar um grande território, tá? Mas vamos voltar lá para a nossa apresentação, porque nós temos que dar continuidade no que está ali. Ó, se você olhar aqui, características em comum. Eles viviam próximo aos rios, né? São as chamadas civilizações hidráulicas. Uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, tudo que você encontrar escrito, que começar com a palavra hidro ou hidra,
né, ó, tá vendo aqui, ó, pintei aqui, ó, com esse começo aqui, ó, tem a ver com água. Hidroginástica, que é a ginástica na água, hidromassagem, massagem da água, hidrômetro, que é aquele relógio que mede a água na tua casa. Tudo que tem hidro tem relacionamento com água, tá? Então, eles eram civilizações hidráulicas, que eles viviam próximo às margens dos rios, né? E eram sociedades totalmente agrícolas, né? A economia deles era totalmente baseada na agricultura. Agora, veja só isso daqui, esse recorte que eu tirei para mostrar para vocês o que aconteceria com o Nilo. Nessa primeira parte aqui, você vê aqui, por exemplo, ó, as margens dos rios, ó, a plantação deles, tá vendo? E os barquinhos aqui, alguns barquinhos parados ali. Só que em determinada época do ano, o rio subia, ó. Subia, ia até lá perto das casas, depois baixava. Baixou, daí eles plantavam na margem do rio. E isso daí é que diferenciou essas civilizações das demais. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês que aconteceu aí era como que essa sociedade, gente, como que ela era dividida, né? Ó, a gente tem, ó, na Mesopotâmia, a gente tem lá o rio Tigre e o rio Eufrates, e no Egito a gente tem o rio Nilo. O rio Nilo é o segundo maior rio do planeta. Ele só perde, né, para o rio Amazonas. O rio Amazonas, nosso rio Amazonas, é o maior do planeta, tá? E o segundo maior, o rio Nilo, tá? Ah, mas e o Tigre e o Eufrates, professor? Não, eles não são tão grandes assim, não, tá? Mas pode ficar tranquilo. E a gente tem nesses lugares, né, lá na Mesopotâmia, por exemplo, a presença das cidades mais antigas que encontraram até hoje, tá? Que se tem notícia até hoje, a cidade mais antiga que foi encontrada foi lá de Ur, Urique, né? Tem várias cidades lá que hoje só tem pedra sobre pedra, né? Mas lá eram as cidades mais antigas, né? E essa região que a gente tem lá, que é composta do rio Tigres e Eufrates, e vai até o rio Nilo, tá? Olha esse mapinha que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, onde é o Iraque, você tem aqui o rio Tigre e rio Eufrates. E aqui desse lado aqui você tem o Egito, ó, do lado esquerdo aí tem o Egito. Essa meia lua que se forma aqui, nessa região aqui, lá no noroeste da África, é justamente porque eles imaginavam de crescente, região do crescente fértil, é justamente essa região. Tá bom? A região entre o Egito e a Mesopotâmia, que a gente acabou de mostrar, é chamada de crescente fértil. Nessa região, né, na região ali da Mesopotâmia, quem que ocupou primeiro ali aquela região? Foram os sumérios. E foi atribuída a esse povo a invenção da escrita cuneiforme. Lembra? Aqueles símbolos que eu mostrei, que era em forma de cunha, né? Que apertava a madeirinha assim e fazia na argila os desenhos, né? Dado um pauzinho reto, um pauzinho deitado, 2 deitado, 3 deitado, 4 em pé. Cada forma que se fazia tinha uma representação. Quem fez isso foram os sumérios, um dos primeiros povos que viveram ali na região do chamado Crescente Fértil, a região da Mesopotâmia, tá? Uma outra coisa, esses mesmos sumérios, eles que começaram a desenvolver a matemática, tá? Até para possibilitar as construções, né? Os templos, as ruas, né? Então, eles tinham o conhecimento da matemática. E eles também foi a primeira civilização que a gente tem notícia também que formou a chamada cidade-estado. O que é isso daí, uma cidade-estado? Cidade-estado é aquela cidade na antiguidade que tem um governo próprio. Cada cidade
tem um rei. Cada cidade tem suas próprias leis, cada cidade ela é independente de qualquer coisa que existir do lado. Então foi nessa época que surgiram essas cidades, tá? Dentro dessa cidade, é claro que a gente tem uma figura de destaque. Lá na Mesopotâmia, a gente vai ter o rei, tá? E no Egito, a gente vai ter o faraó. Mas abaixo dessas pessoas muito importantes nessa sociedade, quem que estavam? O sacerdote. Por que que o sacerdote ele possuía destaque nessa sociedade? Por quê, gente? Porque eles eram, digamos assim, o elo de ligação entre o povo, né, e Deus. Então, o sacerdote, eles passavam aquela imagem, né, para todo mundo ali, eles passavam aquela imagem de que eles são a ligação entre os deuses e o povo aqui na Terra. Então, eles tinham, assim, uma certa importância nesse momento da história, tá? Então, para a gente ter uma ideia, o rei ou o faraó não fazia nada sem que consultasse essas pessoas, esses sacerdotes. E eles eram muito respeitados nessa época, né? E o que a gente pode falar? Se a gente voltar de novo lá naquela apresentação, eu vou mostrar para você aqui, ó. Apresentar agora, aqui, vamos voltar lá na apresentação, que já, aí. Ó, sacerdotes possuíam um grande destaque nessa sociedade. As cidades sumérias, que foram aqueles primeiros povos que ocuparam a Mesopotâmia, foram conquistados, né? Os sumérios foram conquistados pelos babilônios, que era um outro povo que vivia naquela região, tá? Que criaram um único governo para todos. Olha só que novidade. Antes a gente tinha várias cidades, cada cidade tinha um rei, e daí os babilônios foram lá e conquistaram tudo, e agora tem um único rei que comanda toda aquela região, né? Então, muda o negócio, né? Foi instituída a figura do monarca, a figura do rei. Mas quem que colocou esse rei aí? Por que que ele é rei? Bom, primeiro porque ele ganhou a batalha. Mas segundo, gente, porque eles acreditavam realmente que o rei era o representante de Deus aqui na Terra. Então, Deus iluminou esse rei, e esse rei é que ganhou a missão de levar esse povo, né, para a felicidade, para uma vida boa, pela iluminação dos deuses, né? Pensou uma coisa dessa? Foi nessa época que surgiu essa conversa aí. E daí, a gente tem aqui, ó. As cidades sumérias foram conquistadas pelos babilônios, né, que criou a figura do rei, que esse rei era enviado de Deus. Criaram leis através da escrita. Olha lá o Hammurabi, que foi um rei lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia, né? O Hammurabi, existiam várias leis, mas as leis eram só na boca, né? Ó, você não pode mexer nisso, você não pode entrar ali, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas não tinha nada escrito. Agora não. Agora com o rei Hammurabi, ele, com a escrita cuneiforme, ele criou várias placas de argila e ali ele pediu para os escribas escreverem ali todas as leis. E essa lei, gente, ela era baseada no que a gente chama de Código de Talião. O que é o Código de Talião? Você já ouviu falar daquela lei assim, ó, dente por dente, olho por olho? Se você roubou alguma coisa e não tem como devolver aquilo que você roubou, ó, cortava sua mão. Matou alguém, você vai ser morto. Ah, era desse jeito, era dente por dente, olho por olho. É exatamente o que você fez para alguém, você vai receber. E isso daí aconteceu lá na Mesopotâmia. Depois, então, que os babilônios, né, conquistaram, né, dos sumérios aquelas terras, surgiram os assírios. Gente, com os assírios não tinha brincadeira. Os assírios, eles eram um povo guerreiro. Eles, sabe, tinham armas, eles tinham
cavalaria, eles tinham arsenais militares, né? Eles eram forjados para a guerra. E, coitadinho do Hammurabi, não dá nem para o começo. Nem para o começo. Eles foram lá e detonaram e conquistaram, né? Os assírios, né? Conquistaram. Devido a várias revoltas, né? Esses assírios, eles acabam perdendo o controle da região para os caldeus. O que aconteceu com os assírios? Como eles eram guerreiros, eles não tentavam ver o lado do povo. Então, começava a existir revolta aqui e ali nas cidades da região que eles controlavam. Chegou uma hora, não deu mais para eles controlarem, e os caldeus, né, foram lá e tomaram posse de tudo, e formou ali naquela região o que a gente chama de Nova Babilônia, né, ou Neobabilônia, né, uma nova criação da Babilônia, né. A Babilônia é conhecida por causa de um fato histórico que está até na Bíblia, que é a Torre de Babel, né? Então, a Torre de Babel, os homens construíram para chegar próximo a Deus. Daí Deus, vendo aquilo, mandou um raio e destruiu tudo. E foi nessa época aí, segundo a versão bíblica, que os homens passaram a cada um conversar num idioma diferente e não passaram a não se entender mais. Tem disso também. Agora vamos falar um pouquinho do Egito. O Egito, né, quando a gente fala do Egito, se destaca a figura do faraó. Quem era esse faraó? Bom, a história do Egito ela começa mais ou menos uns 5.000 anos antes de Cristo. Existiam várias aldeias próximas à margem do rio Nilo, e elas, aos poucos, elas foram se unificando, né? E daí, dessa união dessas aldeias, acabou se criando digamos assim, um único rei que comandava tudo. Aí começou a surgir a figura do faraó. Era o cara, então, que comandava tudo naquela região, né? Ele não recebia o nome de rei, mas o nome de faraó. E um detalhe. Gente, o faraó, ele não era enviado dos deuses. Ele era o próprio Deus. Então, os faraós eram os deuses aqui na Terra, tá? A sociedade egípcia era dividida em classes também, como na Mesopotâmia também, né? Existia uma hierarquia, quem era o mais importante, quem era o menos importante. Normalmente, como no Egito e na Mesopotâmia, era o faraó, né? Aquele povo que vivia com ele, que era da família dele, depois tinha os sacerdotes, depois os agricultores, né? E, por último, lá embaixo, os escravos, que normalmente eram conseguidos através de guerras, né? Quando alguma aldeia era invadida, algum povo era conquistado, eles normalmente serviam como escravos, tá? E a escrita, lá, quando a gente vai falar do Egito, uma coisa que ficou dos egípcios foi a escrita, né? Só que aquela escrita não é aquela escrita cuneiforme que é feito com um pauzinho na argila. Ele já é desenhado no couro, desenhado num papel que eles chamam de papiro, que é uma planta, eles deixam secar a planta, depois fazem um trabalho com essa planta, né, e a folha dela fica igual uma folha de papel e fica fácil, né, escrever. E essas letras que eles fizeram, né, que eles criaram, se chamam hieróglifos, tá? O hieróglifos aqui, o O aqui está dando acento ao contrário, mas é hieróglifos mesmo, tá? E a gente vai ver agora, eu quero mostrar para vocês, uma aulinha para o 6º ano, tá? A respeito do Egito, tá bom? Eu quero ver se eu consigo passar para vocês, para a gente assistir junto essa aula, que ela vai ser muito esclarecedora com relação ao entendimento que a gente tem que ter a respeito do Egito, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, vou parar essa apresentação, e vamos, então, agora assistir um vídeo. Esse vídeo é a respeito do Egito. É claro que eu posso colocar para vocês, né, o link da onde você vai conseguir essa aula, ó. Eu vou colocar esse link no chat, tá? Para quem quiser ver essa aula fora da minha aula, quiser uma outra hora assistir, tá? Eu acho que é
É muito bom se você puder fazer isso, ó. Escrever aqui, ó. Link da aula do YouTube Egito. Daí eu colocar para vocês aí, para todo mundo poder ter acesso a essa aula depois que acabar a nossa aula aí, tá? Se você olhar aí, você vai ver agora o link dessa aula que eu tenho aqui, que eu quero passar para vocês. E eu vou fazer isso agora. Vamos ver se vai aparecer. Ela aqui, aí, ó. O nome dessa aula é Egito em desenho animado, tá? Isso porque eu acho que se a gente tentar, por exemplo, assim, tentar colocar um pouco de graça, né, no aprender, né? O aprender não precisa ser uma coisa chata, pode ser uma coisa legal. Eu achei essa aulinha e eu queria que vocês vissem, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessa aula agora, tá bom? Vamos lá. É curtinha a aula, tem 10 minutinhos. Fertilizava muito suas margens. Por isso, o historiador Heródoto dizia que o Nilo era a dádiva do Egito. O rio Nilo aproveitavam as cheias do Nilo. Começar. Aqui ele começa falando que o rio Nilo aproveitava as águas, tá? Então, vamos lá. Os egípcios aproveitavam as cheias do Nilo e fertilizava muito suas margens. Por isso, o historiador Heródoto dizia que o Nilo era a dádiva do Egito. O rio Nilo era parte do crescente fértil. Ao longo de toda a sua extensão, surgiram nomes, que eram comunidades que faziam canais de irrigação ao longo do rio. Por volta de 3200 a.C., o faraó Menes unifica os dois Egitos, o Alto e Baixo Egito. Agora, todos os nomos faziam parte de um só território, dando início à primeira dinastia. Aí nessa linha, ele fala o nome de Nomos. Nomos é aquele nome que eu dei para as aldeias que existiam à margem do Nilo, tá bom? Ao invés de chamar de aldeia, ele chama de Nomos. E esse primeiro faraó que se tem na história, que se conheceu, o nome dele era Nemes, tá bom? Vamos lá. Sou Menes, o faraó dos dois mundos. Sou um representante dos deuses aqui na Terra. O faraó tornou-se a figura política principal da sociedade egípcia e era considerado um representante dos deuses, o que fazia do Egito uma teocracia. Vejam, contemple o seu soberano como um deus aqui no Egito. Nada poderá me ferir. Tenho poderes inigualáveis e força incomum. Nada poderá me deter. Dizem que Menes governou o Egito por cerca de 30 a 60 anos. E o faraó invencível e poderoso acabou sendo morto por um hipopótamo. Morto. Aquele invencível rei, né? Aquele invencível faraó foi morto por um hipopótamo, né? Hipopótamo é um animal muito grandão que vive na água. Olha aí, ó, alguns hieróglifos, né, para abrir a apresentação. Vamos ver agora a respeito do Egito propriamente dito. Pode olhar no fundo, ó, os desenhozinhos que tem dos hieróglifos. A religião no Egito era politeísta. Acreditavam em vários deuses, como Amon-Ra, Osíris, Sete, Ísis, Horus, Anubis. Segundo suas crenças, os egípcios acreditavam que quando eles morriam, seriam julgados no tribunal de Osíris, onde era colocado numa balança o coração de um lado e uma pena de outro. A simbologia disso era a pessoa ter uma consciência limpa e não ter deixado nada para trás ao morrer. Andou aprontando, né, seu Amenhotep? Que coisa feia! Eles seguiam as ideias descritas no Livro dos Mortos, onde previam a reencarnação. Por isso defendiam que o corpo deveria ser mumificado para que a alma pudesse retornar ao corpo conservado.
A mumificação era preparada como um ritual. Os órgãos do corpo eram retirados e colocados em vasos. O cérebro era retirado pelo nariz. Em seguida, o corpo era preenchido por ervas como alfazemas e alecrim. O corpo era embalsamado e enrolado em faixas. Em seguida, eram colocados em sarcófagos e levados às câmaras internas dentro das pirâmides. Uhum. Agora você tem aqui um comercial. Mas As voltamos. pirâmides eram túmulos de antigos faraós. As mais famosas estão no Vale dos Reis, Miquerinos, Kefren e Quéops. A sociedade egípcia poderia ser definida assim. Parou. Vamos prestar atenção como que era mais ou menos dividida a sociedade egípcia. Primeira coisa, se você nascesse escravo, você ia morrer escravo. Não existia mobilidade social, né? A pessoa não era camponês e ela passava a ser nobre. Isso aí é coisa de história. Isso aí não acontecia, esse tipo de coisa, não. Mas primeiro, ó, o faraó, depois a nobreza, que normalmente era a família dele, os escribas, que eram as pessoas que anotavam. Entre esses escribas estão os sacerdotes, tá? Então, normalmente, para você ser um sacerdote, você já tinha que ter sido escriba, tem que saber ler e escrever, né? Tem que saber a respeito disso. Depois tinha os militares, né, que eram soldados, os artesãos e camponeses que ocupavam ao mesmo nível, e por último, os escravos, que eram fruto de conquistas, né, em batalhas, né, nas guerras. Primeiro, na ponta da pirâmide, o faraó, seguido pela nobreza, os escribas, que tinham uma moral muito grande na sociedade, vindo depois os soldados, seguindo pelos artesãos, e os camponeses, e por último, os escravos. Na época dos Ixos, por volta do século XIX a.C., os egípcios moravam no Baixo Egito. Organizaram a cidade de Avares como centro desenvolvido. Nessa época de grande prosperidade, os hebreus saíram do Oriente Próximo por causa da seca e vieram parar no Egito. Foi nessa época que ocorreu a história de José do Egito, um hebreu que tornou-se influente e tornou-se o primeiro-ministro do faraó. Depois de José do Egito, o povo hebreu ficou escravizado pelos egípcios por 400 anos. Uma época em que o Egito teve uma experiência monoteísta. Por volta de 1390 a.C. Bom, aqui eu quero parar para eu poder fazer um adendo. Aqui nessa historinha, a gente viu que está falando do José do Egito, depois vai falar um pouquinho também do Moisés, aquele um da Bíblia, né, que abriu um mar vermelho para todo mundo passar por dentro, que atrás veio correndo, né, o exército do faraó, daí o mar fechou, o faraó, todo mundo pegou e morreu afogado ali. Mas tem uma coisa que eu queria falar com vocês, veja só. Essas histórias que estão falando aqui são histórias da Bíblia, né? Você viu que lá os hebreus, por exemplo, eles ficaram ali no Egito durante 400 anos, né? E depois eles foram libertados por Moisés. Moisés? Mas agora veja só isso, gente. Não que eu não quero que vocês acreditem no que a Bíblia está falando, mas a história, né, em si, digamos assim, foi um povo que acreditava num Deus único. E aí você tem do outro lado um faraó que acreditava em vários deuses. Esse embate entre os politeístas, que acreditam em muitos deuses, que eram os egípcios, e o Moisés, que cria apenas em um único Deus, né? Esse embate foi que levou todo mundo, todos os hebreus, para fora do Egito, tá? A história conta dessa forma. Claro que tem aquilo tudo que está escrito na Bíblia, que também é uma forma de retratar tudo aquilo que aconteceu nesse período, tá bom? Vamos dar continuidade no filminho para ele acabar. Vamos lá. Amenófis IV foi um faraó que resolveu fazer uma revolução no Egito. Passou a divulgar que Deus era um só e que o nome dele era Atom.
A partir de agora, quero que me chamem de Akhenaton, que significa filho de Atom. Quero Akhenaton. que todo o Egito deverá saber que Deus é um só. Oh, amado de Osíris, sabemos que tal atitude poderá ofender os deuses. Que deuses? Só existe um, é Atom. Exijo que E por que você acha, então, que o sacerdote não concordou com esse negócio ao sacerdote do lado do faraó? Por que você acha que o sacerdote não concordou com esse negócio de haver um único Deus? Porque se tem um único Deus, o faraó conversa com ele sozinho e o sacerdote serve para quê? Então o sacerdote ali já começou a falar, não, faraó, não faz isso que não vai dar certo. E enquanto o faraó estava lá com o seu Deus único, o sacerdote só fazendo a cabeça do povo para ir contra o faraó. Vamos ver essa história, o que vai dar. que o Egito construa uma escola mística para dedicarmos os estudos cósmicos, para compreendermos a consciência do universo inspirado em Atom. A atitude de Amenófis, ou melhor, Akhenaton, diminuía a influência dos sacerdotes, que logo passaram a se voltar contra o faraó. Akhenaton e Nefertiti tinham 2 filhas e logo nasceu o mais novo. Nasceu com uma deformação física. Os sacerdotes logo culparam as atitudes de Akhenaton, que já sofria muita pressão. Os deuses o puniram, grande faraó. A consciência cósmica que o Senhor defende não é maior que a ira dos deuses. Por favor, deixe-me em paz. Acredito que um dia as pessoas da Terra estarão preparadas para entenderem que Deus é um só. Um dia irá nascer alguém que vai trazer essa reflexão por todo o planeta. Os sacerdotes batizaram o filho de Akhenaton, Nefertiti, de Tutankhamon, que marca uma retomada das crenças politeístas. Akhenaton acabou se matando e o politeísmo volta com força ao Egito, no governo do rei Tut. Mas esse jovem faraó foi assassinado por questões políticas. Foi o tal do Por volta dos anos filho do Akhenaton, 1791, né, o Tutankhamon. antes de Cristo, um hebreu Olha foi essa criado historinha. como um príncipe do Egito. Olha a história do Moisés. Então agora nós vamos ver a história do Moisés. Nós vamos ver a história do Foi Moisés. exilado Veja após lá. matar um egípcio e vai para a região de Midian, lá no Monte Sinai, onde estabeleceu família. Recebeu ordens de Deus no próprio Monte Sinai para que voltasse ao Egito para libertar o povo hebreu. Assim, Moisés enfrenta seu irmão de criação, o faraó Ramsés, na cidade de Pi-Ramsés. De acordo com as tradições bíblicas do livro do Êxodo, Deus envia as 10 pragas contra o Egito. Após as pragas arrasarem o Egito e o faraó perder o seu primogênito, ele permitiu que Moisés partisse com os hebreus. Segundo as tradições, Moisés atravessou pelo Mar Vermelho quando Deus abriu passagem para o povo hebreu. Vocês já ouviram falar dessa história, né? E digamos, isso aí faz parte da cultura do povo egípcio, né? Ramsés, arrependido, resolveu resgatar os Quando é hebreus contada para a retorná-los história. à escravidão, e enviou seu exército contra eles, aproveitando-se da abertura do Mar Vermelho. Mas o mar acabou se fechando enquanto os egípcios atravessavam, arrasando o exército de Ramsés. Podemos entender que a história de Moisés e Ramsés é um confronto simbólico entre o monoteísmo e politeísmo. Ramsés também ficou conhecido pela construção do templo de Abu Simbel. Já viram essa imagem, né? No muito século conhecida no 8 Egito. a.C., o reino Kush domina o Egito e inicia a dinastia dos faraós negros, da 25ª dinastia. Nessa época destacamos as construções de Nuri e Meroé através do faraó Pi. É a dinastia dos Quando o faraós faraó Pi negros que ele faleceu, fala. assumiu seu irmão Shabak. Seu governo marcou um período de trégua entre os assírios, que estavam dominando parte do Oriente Médio. Os assírios Foi dominaram a sucedido por Babilônia Taraka, que e foi um grande também o guerreiro, Egito. defendeu o Egito e outros reinos, mas acabou sendo derrotado pelos assírios. O filho de Taraka, Tanat Amon, ainda tentou recuperar o reino,
mas o Egito passa a ser comandado pelo Império Assírio. No ano de 525 a.C. ocorre a Batalha de Pelúcio, onde o persa Cambises invade o Egito e derrota os soldados, usando gatos. Os egípcios também são atacados pelos persas, que vão mais para frente conquistar a Babilônia também, tá? E depois os persas eles acabam perdendo grande parte do reino deles para os gregos, que eram adorados por eles, ficaram desestabilizados e não conseguiram se defender do exército persa. Os persas passam a dominar o Egito. Depois do domínio persa, os egípcios ficaram sob o domínio macedônio e, posteriormente, já na era greco-romana, ficaram sob as dinastias ptolomaicas. Nesse contexto, destacamos a rainha Cleópatra como a última rainha que teve a intenção de restabelecer a soberania do Egito. Cleópatra uniu-se a Júlio César de Roma, mas após a morte de César, Otávio Augusto formou um Império Romano e avança contra o Egito, chegando diante de Cleópatra, que suicidou-se permitindo que uma cobra picasse. Não seja tolo, Otávio. Vou lhe mostrar como se deve morrer uma rainha. Assim concluo a minha aulinha sobre o Antigo Egito. Muitas coisas podemos falar dessa brilhante civilização africana. E sabemos que seu legado, além de muitas coisas, são os estudos da consciência cósmica. E aí, curtiram essa videoaula? Bom, legal. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula, tá? E agora, desculpa, vamos dar uma analisada naquilo que eu estou colocando para vocês como atividade. Eu coloquei uma atividade para vocês, tem aqui, ó, essa atividade que eu vou colocar para vocês agora, nessa próxima semana, ela tem muito a ver com o que a gente está estudando hoje, tá? Eu mandei a atividade hoje, eu acho que a semana que vem já vai estar posta para vocês, e tem lá o alfabeto egípcio, tá? Nesse alfabeto egípcio já tem uma atividade para vocês fazerem, que seria escrever o nome de vocês, o nome da escola, né? Então, vocês vão olhar o desenho que tem e vão fazer a atividade, tá? Deixa eu pegar aqui essa atividade para eu mostrar para vocês, tá? Que vai ser Professor, já fiz isso. Como? Alô, Já quem está fiz. falando? Você já fez? Já. Tranquilo, não tem problema nenhum. Só que daí você vai fazer o seu. Manda uma foto para mim do que você fez. Ou melhor, a gente tinha até combinado de se falar depois, tá? Mas eu quero que você faça atividade também, tá? Aquela atividade que é oficial. Tá bom? Pedir as coisas eu vou pedir. Pedir as coisas eu vou pedir mesmo aqui nessa aula, né? O que eu puder tirar de vocês durante essa aula eu vou tentar tirar, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou tentar mesmo tirar o máximo que der de vocês. Aqui, eu quero que vocês deem uma olhada nessa atividade que eu preparei para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhá-la. Vou compartilhá-la com vocês aqui. Tá vendo? Uma janela. Ó, dá uma olhada nessa atividade que eu preparei para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar isso aí, não? Sim, né? Sim. Ó, daí, ó, essa aqui é a atividade que vocês vão ter essa semana que eu mandei para a escola. Então, a semana que vem, provavelmente, vocês vão estar recebendo essa atividade, ó, de 8 a 15 do 7, né? Olha aqui o alfabeto. Tá vendo o alfabetozinho? Então, vocês vão receber essa atividade. Cada desenho, claro que você vai desenhar esse desenho conforme dá, né, filho? Né, moça?
Não vai me falar que você não vai fazer porque você não conseguiu fazer uma mão. Ah, professor, não consegui fazer um leão. Faz um cachorro. Faz um gatinho. Olha a cobrinha. Ah, professor, meu ficou uma lombriga. Não tem problema, tá bom? O que eu quero é que você tenta fazer. Tem algumas coisas que são bem fáceis e outras nem tanto. Pode falar. Eu confundi a coisa. Eu já fiz isso, não. Você não fez essa? Não, Você fez já da outra? confundi. Ô, Mas professor, legal. essa não foi pra gente ver ainda. Eu não entendi. Não. A que eu fiz é de... Essa não foi pro Drive, professor. Essa não foi pro Drive. Essa não foi o quê? Não foi no... Não foi pro Drive. Tá meio com eco seu. Bom, olha o que eu vou pedir para você fazer, ó. Fazendo uso do alfabeto egípcio, que é o hieróglifo, né, egípcio, escreva o que pede. Primeiro, ó, o seu nome, o nome da sua escola, o nome do rio responsável pelo crescimento do Egito, o nome do responsável por cuidar da religião no Egito, que é o Sapato, não. Peca, não. Sacerdote. O túmulo do faraó. O que é o túmulo do faraó? É a cova? É uma igreja? O que era o túmulo do faraó? Aí, molecote, a pirâmide. Daí você vai escrever isso daí com os caracteres egípcios, né? E povo que acredita em mais de um deus, ele é chamado de politeísta. E quando a gente acredita num único deus, a gente é monoteísta. Então, esses são alguns conceitos que eu preciso que vocês dominem para a gente começar a trabalhar, a entender, né? Para você estar travada. Ah, mas tudo bem, Tiago. Fica tranquilo. Então, à medida que a gente vai começando a entender como que se formou a história, a gente começa a pegar os textos para ler e a gente começa a entender aquilo que a gente está lendo, tá bom? Primeira coisa que eu preciso, né? Revejam aquele único texto que eu mandei da Mesopotâmia, tá bom? E lá naquele texto, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler, tentar fazer. Não se preocupe, gente, por favor, não se preocupe com as aulas do CMSP que está lá na frente. Se preocupe, sim, em focar naquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem, mandar atividade para mim, para eu poder computar isso como participação de vocês, tá bem? Tudo bem? Bom, agora já deu aí o tempo da aula, mas eu queria abrir para vocês aí, para ver se alguém gostaria de falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. O que tem de atividade para vocês é mandar para mim por e-mail, tá? Que é a atividade da escola, tá? É a atividade da escola. A atividade da escola você manda por e-mail. Qualquer outra atividade que eu pedir para vocês, vocês podem mandar por e-mail, podem mandar por aqui, pelo Facebook, pelo caminho que der. Aqui a aula é uma coisa que tem que acontecer a parte do que está acontecendo no CMSP. Aqui essas aulas são para encaminhar as atividades que eu coloco para vocês na escola, tá bom? Então, professor, eu fiz um monte de coisa do CMSP. Guarda isso no caderno, isso aí não pode se perder. Depois, quando voltar às aulas, você vai me apresentar isso e a gente vai acrescentar isso daí, sabe, para compor a sua nota, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Matheus? Não, da aula não. O que eu tenho de dúvida é que essa aula aí, a lição que você está passando pra gente, não lançou, você colocou no seu blog essa lição? Não, eu ainda não coloquei. Eu mandei hoje de manhã para a escola. Então, eu vou colocar agora. Eles também não botaram lá no Drive pra gente fazer. Não, mas eles vão colocar. Entre hoje e amanhã eles colocam. Pode ficar tranquilo. Eu vou colocar no meu blog também hoje, tá? Vou colocar lá, vou colocar alguns vídeos, vou colocar essa lição, tá bom? Pode ficar tranquilo. Beleza? Sim.
E você, Maria Eduarda, não vai nem falar oi para mim hoje? Nem pelo chat? Eu gosto muito da sua participação, Maria Eduarda. Bom, sendo assim, então, me despeço de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Wagner, Wagner Aparecido de Jesus? Amanhã tem aula. Pessoal que está aqui, amanhã tem aula. A aula é de geografia, à mesma hora, tá bom? Às 14h30 começa a aula. Vai até mais ou menos umas 3h15, 3h30, vai depender. Aí, tá aberto seu microfone. Só parece do Brasil, achei uma aqui, Professor. Eu. Pode falar. O alfabeto egípcio, o senhor vai mandar pelo Drive? Pode ficar tranquilo. Na hora certa, você vai ter acesso a essa atividade. Provavelmente, a semana que vem, quando a gente for fazer a aula, você já vai ter feito essa matéria. Tá bom? Tá bom. Vai calhar, assim, de você fazer 2 dias anteriores, depois ser a nossa aula. Tá bom? Mas é fazer a atividade, bota no meu e-mail, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Gente, então um abraço para todo mundo. Até mais. Podem sair de tudo aí, tá bom? Sim. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Parar essa gravação. Tchau, tchau para vocês, tá?